Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Leonardo de Bortoli do Engenheiros Outbox. Primeiramente é uma honra ser convidado a conversar um pouquinho com vocês, fazer parte aí dos palestrantes, as pessoas que estão fornecendo aí conteúdo de relevância. E quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês e também parabenizá-los por estarem, dedicando esse tempo para se aperfeiçoarem, né? Dedicar um tempo além do tempo acadêmico, além do tempo profissional, para você se aperfeiçoar. Isso é muito importante ao longo de toda a sua carreira. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como abrir sua empresa. Vai ser um resumo do que a gente tem no nosso curso, mas acredito que já vai ser muito útil, já vai ser uma luz para aqueles que estão pensando em empreender ou aqueles que estão empreendendo agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre abertura de empresa, vamos falar um pouquinho sobre parte comercial e alguns outros assuntos que acho que serão interessantes para vocês. Uma dica sobre o que você deve fazer, como é que você deve se colocar no mercado de trabalho. Bem, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena você tomar um tempo para decidir o que você gosta de fazer, o que você tem facilidade, ou que você se vê trabalhando e não sente tanto como um trabalho, digamos assim, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional e depois eu falo como é que eu decidi atuar no segmento que eu atuo hoje. Eu me formei em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, tive pós-graduação em Gestão Empresarial em São Paulo, na FGV. Trabalhei muito tempo com infraestrutura em São Paulo e voltei para Florianópolis em 2017 para abrir minha empresa aqui de engenharia. No começo eu não sabia muito o que fazer, até porque então eu estava gerindo obras grandes. Vim para Florianópolis, eu sabia que o início não seria com obras daquele porte, né? Então eu me aventurei em alguns projetos de laudo pericial, projetos arquitetônicos, projetos complementares, reforma, obra, e eu fui analisando assim que mercados, que segmentos eu gostava mais e via que tinha um benefício maior de estar atuando ali. Então eu acabei optando pelo setor de reformas e construções, como uma forma até de também angariar fundos para as construções próprias que hoje a gente tem na nossa empresa, né? Eu abri uma sociedade com o Darvio Bianchetti, meu sócio tanto no Engenheiros Outbox quanto na Bortoli Bianchetti, nossa construtora. A gente faz obras e reformas. Então, assim, eu usei uma técnica que se chama a técnica do macarrão, que você joga o macarrão na parede e vê o que fica na parede. Ou seja, tentei de várias coisas que eu estava um pouco perdido, digamos assim, no início da trajetória profissional como empreendedor. E acho que todo mundo que está iniciando vale a pena tentar várias coisas, às vezes alguma coisa que você nem fazia ideia que você é bom, que você gosta, que vale a pena, né? Digamos, você gosta de trabalhar com laudo pericial, ótimo, tem muito mercado para laudo pericial, né? Construções que estão cada vez mais antigas, tivemos um boom na construção civil e muitas das construções não foram adequadas, então vai precisar de muito laudo pericial nos próximos anos. Então, uma dica de início de carreira, tentar várias coisas, mesmo na fase de faculdade, né? Vários estágios diferentes, trabalhar com engenheiros autônomos, com empresas, enfim. Acho que no início de carreira vale tentar várias opções para ver o que você gosta mais, o que você se encaixa melhor. Então, digamos que você achou que você gosta de trabalhar. Digamos que é laudo pericial, projeto, construção, reforma, enfim. Então, o primeiro passo é entender o mercado, né? Entender que tipo de cliente você vai captar. E a captação de clientes é um passo muito importante, né? Muitas vezes a gente frequentemente posta no Engenheiros Outbox questionários, né, sobre quais são os principais desafios ao início de empreender. E frequentemente uma das respostas que a gente recebe é captação de clientes, né? As duas principais respostas é captação de cliente e planejamento financeiro. As duas coisas estão muito interligadas, né? Captação de clientes, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para captar cliente, gente, você tem que estar falando o tempo todo, você tem que estar falando o que você faz para todo mundo. Não é algo que as pessoas vão lembrar de cara que você trabalha com, digamos, projetos, né? Você tem que falar, você tem que repetir. Muitas vezes o seu amigo, aquele seu amigo de infância, não sabe o que você faz. Então, gente, publicação nas redes sociais,
se quiser ter um Instagram, um Facebook específico da sua empresa, ótimo. Caso você queira usar o seu pessoal, também é muito bom, porque você já vai ter alguns seguidores, né? Então, gente, botar para fora, falar o que você faz, falar o que você quer empreender. Você não, digamos que você não tem um portfólio, você ainda não chegou a atuar, né? Digamos que você queira trabalhar com reformas, mas ainda não teve nenhuma reforma no seu portfólio. Meu, posta sobre técnicas construtivas, posta sobre reformas que você acha bacana, posta o antes e depois de outras empresas, né? Se posiciona no mercado, tá legal? Eu gosto de citar um exemplo que até falei em alguns dos nossos vídeos no nosso canal, um exemplo que eu estava numa academia de um amigo meu, ele estava trocando uma lâmpada na academia. Eu brinquei com ele: meu, por que você está trocando lâmpada aí? Me contrata, tem uma empresa de reforma. E ele falou: olha, Léo, não preciso de gente para trocar lâmpada, mas realmente eu vou fazer uma reforma na academia. Então, se eu não tivesse brincado com ele, se eu não tivesse aberto, a gente não seria chamado para aquele orçamento. Enfim, a gente orçou a reforma da academia. A gente ficou em segundo lugar, infelizmente a gente não pegou, mas daquela reforma a gente criou uma amizade muito grande com os arquitetos que fizeram o projeto daquela reforma da academia, e eles nos dedicaram várias obras, são mais de 20 obras que a gente já trabalhou em parceria desde então. E esse é um outro assunto para captação de clientes, parcerias estratégicas. Então, além de você estar divulgando em todos os meios, rede social, no Stories, no WhatsApp, no Face, conversando com as pessoas, é muito interessante ter parcerias estratégicas. O que são as parcerias estratégicas? São segmentos do mercado em que você não vai competir naquele segmento, mas você pode trocar clientes com aquele segmento. Então, no caso aqui, a gente tem uma empresa de obras e reformas, a gente não faz projeto arquitetônico. Então, a gente tem alguns escritórios que são nossos parceiros, são escritórios em que eles elaboram os projetos e nos indicam os clientes para execução. A gente tem parceria com o escritório de arquitetura, com o escritório de laudos e perícias, tá certo? Tem parceria com alguns empreiteiros, que muitas vezes os empreiteiros são chamados para fazer alguma obra, alguma reforma, mas essa obra ou reforma só pode acontecer com acompanhamento técnico, o que deveria ser em todos os casos, né? A gente sabe que é muito importante ter um responsável técnico, não só uma RT. Então, vá atrás dessas parcerias estratégicas, né? A gente, durante a faculdade, faz muita amizade, né? Gente que às vezes abre uma empresa de um outro segmento de engenharia, que não é o nosso, gente de outros cursos, de arquitetura, né? Então, abrir essas parcerias estratégicas, grupos desses segmentos nas redes sociais também, para você divulgar. E outra dica interessante para divulgação é fornecer valor, né? Não é publicar por publicar, não é publicar somente para fazer propaganda, é fornecer algum conteúdo de valor para aquele seu nicho, né? Vocês podem verificar tanto na rede social dos Engenheiros Hotbox quanto na Bortoli Bianchetti, mais ainda no Engenheiros Hotbox, a gente está sempre tentando fornecer conteúdo de valor. Tem que ser alguma coisa que agregue a pessoa que vai estar te seguindo, que vai estar verificando. Não tenha medo que um cliente vai ver uma postagem sua, que você dá uma dica sobre reforma, e a pessoa vai: eu peguei essa dica aqui, vou decidir fazer sozinho. Olha, gente, é mais provável que a pessoa veja a sua dica, veja o quanto é complexo, não é tão simples assim a reforma, ou não é tão simples assim o projeto, digamos que você dá uma dica sobre o projeto. É muito mais provável que ela veja quão complexo é e quão importante ter um engenheiro ali envolvido e decida te contratar porque você está criando uma autoridade, do que ela decida fazer por conta. Então, fornecer conteúdo de valor nas suas redes sociais e parcerias estratégicas para captar os primeiros clientes. Tá legal? Então, digamos que você captou os primeiros clientes, se logo vai ter que emitir nota fiscal, provavelmente. Eu recomendo emitir nota fiscal desde o início para criar esse hábito, mas eu sei que no início de empresa é complicado às vezes ter custo com contabilidade, com emissão de nota fiscal, mas você vai ter um momento que você vai ter que formalizar a sua empresa. Então, o que eu recomendo nessa etapa? Elaborar um contrato social. A gente vai fornecer alguns modelos de contrato social no nosso curso, mas você pode ir atrás de um advogado, tem alguns outros modelos na internet também. Elaborar um contrato social. E muito importante saber em que segmento, em que tipo de empresa você vai
vai abrir. Vai ser um MEI, vai ser uma limitada, enfim, vai ser uma Eireli. Isso vai depender do tipo de serviço que você vai prestar e com isso você vai saber a tributação que você vai ter. Então, muito importante, num primeiro momento, ter uma assessoria advocatícia para a elaboração do contrato social. No nosso curso a gente vai dar vários exemplos de contrato social e também uma assessoria contábil para saber que tipo de empresa você vai abrir de modo que você tenha a melhor tributação possível para o seu serviço. Muitas vezes um tipo de empresa é ótimo para reforma, mas não é tão bom para projeto, e vice-versa. Ou às vezes tem uma terceira opção para construções próprias. Isso é muito comum, ter vários tipos de tributação diferente, dependendo do tamanho da sua empresa e do segmento. Então, pessoal, antes de abrir empresa, muito importante às vezes pagar uma consultoria contábil, né? Você vai pagar, vou pegar valores aqui da Grande Florianópolis. Para abrir uma empresa aqui, uma assessoria contábil vai te cobrar aí cerca de uma mensalidade no plano mais básico, seriam uns 300, 400 reais. Mas o que você pode economizar em relação a tributos e em relação a tempo é fenomenal. Eu indico muito você ir atrás dos profissionais que possam te assessorar, tá? Outra dica para quem está empreendendo é que você nunca vai saber tudo sobre tudo. Você nunca vai saber tudo sobre parte jurídica, tudo sobre parte contábil, tudo sobre técnicas, tudo sobre gestão de pessoas, mas é muito importante você se rodear de pessoas que saibam daquele segmento, né? Não necessariamente funcionários fixos, você pode contratar consultoria, você pode contratar terceirizados, né? Então, nesse primeiro momento é muito importante você ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, e que é mais barato do que as pessoas geralmente imaginam, para você dar esse primeiro passo de forma certeira, de forma que você tenha o melhor segmento de empresa para sua atividade específica, tá bom? Então, você captou o cliente, você abriu sua empresa para você abrir sua nota fiscal. Qual que é o próximo passo? Serviço de qualidade, né? Você tem que prestar serviço de qualidade. Isso parece chover no molhado, né, gente? Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes vale a pena, eu já até postei um vídeo recentemente sobre isso, vale a pena você gastar um pouquinho mais de mão de obra, às vezes gastar um pouquinho mais de material, mas ter o nome da sua empresa muito bem no mercado, tá bom? Muita gente quer economizar, início de empresa, vou economizar o máximo porque eu preciso do dinheiro. Gente, tenta manter seu custo de vida o mais abaixo possível, ou como era na época da faculdade, por mais tempo possível, e reinvista o lucro da sua empresa em qualidade, em marketing, em cliente satisfeito, tá? Porque isso vai gerar muito valor posteriormente. Geralmente, um cliente satisfeito vai te indicar para mais 3 clientes. É algo incrível quando você tem um nome, uma reputação muito boa no mercado, você vai criando cada vez mais credibilidade, cada vez mais autoridade. Então, você passa a ter preferências nas concorrências, você passa a ser procurado, você passa a ser concorrido. E isso você só consegue através de um serviço de qualidade, aquele serviço que o cliente brilha os olhos e você supera a expectativa dele. Muito importante você superar a expectativa do seu cliente. Tá legal? Então, para você superar, você tem que saber quais são as expectativas dele. Isso é uma dica da parte comercial, né? Na hora que você estiver conversando com o cliente, não assuma que ele queira o preço mais baixo, ou que ele queira a execução mais rápida, ou, enfim, não assuma nada. Ouça o seu cliente, entenda qual que é a real necessidade dele. Onde é que você vai atingir, qual que é a expectativa dele, de forma que você possa superar essa expectativa. Pô, meu cliente quer custo mínimo possível. Legal, vamos atrás de material, às vezes um material que tem a mesma função e o cliente não está ciente, às vezes uma técnica construtiva que você pode indicar para alterar o projeto, para que você tenha um custo menor com mão de obra. Ah não, o meu cliente ele quer altíssimo padrão, quer o top do top. Vamos atrás de material, às vezes um material que tem fora da cidade que você trabalha, às vezes uma mão de obra que você tenha que pegar de outra cidade.
e o cliente não está não tá se importando tanto em relação ao custo. Então, ouça o seu cliente, entenda qual que é a expectativa dele para que você possa superá-la. Tá? Então, uma dica aí da parte comercial e da parte de execução de obra, execução de projeto. Tá legal? Estrutura de empresa, vamos falar um pouquinho sobre estrutura de empresa. Você vai estar, então, vamos pegar o exemplo de reforma, só para a gente se ater a algum exemplo específico. Digamos que você tem uma empresa de reforma, que nem a gente. Interessante você ter alguns serviços que sejam rápidos, algumas reformas rápidas, às vezes até alguns projetos, para de forma a você criar fluxo de caixa. Então, eu vejo que muitas pessoas começam a empreender, orçam obras enormes, que às vezes demoram para sair, que tem um fluxo de caixa puxado, que o cliente paga em 60 dias. Cara, legal que você tem esse tipo de obra, é ótimo você crescer em relação à escala dos seus empreendimentos, mas é importante também você ter aquelas pequenas obras, aquela obra de 2, 3 semanas que você já executa, já recebe, às vezes recebe antes de pagar o material, às vezes tem um projetinho ali, às vezes tem um laudo. Isso é muito importante, principalmente no início, para que você tenha um fluxo de caixa, tá certo? Porque às vezes você tem uma obra muito boa, que vai dar, digamos, 30 mil reais de resultado, mas daqui a 4 meses. E aí, como é que fica o custo de contabilidade? Como é que fica o custo de escritório, se você já tiver um? Como é que fica o custo dos estagiários, caso você já tenha estagiários? Então é interessante você ter umas obras menorzinhas e outras médias. Depois você vai ter obras grandes e outras médias. Depois ter obras gigantes e outras grandes, entendeu? De forma que você está sempre em compasso ali com o seu fluxo de caixa, tá bom? Então as obras rápidas são muito importantes para você ter o seu fluxo de caixa ali girando. E também não subestimar essas obras pequenas, que às vezes elas levam para obras maiores, né? Essas obras pequenas, você, como eu falei anteriormente, você superando a expectativa do seu cliente, ele vai te indicar para obras maiores. Então, muito importante você dar atenção também para os peixes pequenos e para os peixes grandes, né? Principalmente no início. Então, voltando para a parte de escritório, para a parte de gestão, então você vai começar a contratar seus funcionários, né? Vai começar contratando provavelmente um estagiário em primeiro lugar. É muito importante você selecionar muito bem esse profissional, verificar tanto as questões acadêmicas, né, os pontos fortes acadêmicos, como as questões interpessoais dessa pessoa, porque o seu estagiário, ele vai ser muitas vezes sua linha de frente, vai ser o seu contato com o cliente, ele vai estar falando com o cliente, vai estar falando com o fornecedor, vai estar falando com a mão de obra. Então, não é só a parte acadêmica que é importante, também a parte pessoal, né? Como é que aquela pessoa transmite as ideias. É muito importante porque vai passar a imagem da sua empresa para frente, né? Então, no início, eu e meu sócio, a gente fazia as entrevistas, tinha uma entrevista até bem longa, de várias perguntas, simulação de situações, né? Saber como é que a pessoa vai sair. E hoje a gente passa por um processo de terceirização em parte do processo, em que é feita a avaliação psicológica, para entender um pouquinho mais a fundo do perfil, porque é aquele negócio que eu falei agora há pouco. A gente não sabe de tudo, muito menos de RH, que não é algo que a gente tem muito forte na faculdade. É importante o RH, a gente está sempre tentando se qualificar em relação a isso, com leituras específicas, com consultoria, com coaching, mas a gente sabe que a gente não é o super profissional do RH, então a gente terceiriza essa parte e a gente tem tido muito bom resultado em relação a isso. A assertividade da seleção tem sido muito melhor. Então, se você puder, numa primeira contratação, já ter esse profissional, eu super recomendo. Uma forma usual de contratação é o pagamento de um salário daquele funcionário. Então, digamos que você contrata um estagiário, pague, digamos, R$1.000 por mês. Provavelmente você vai achar escritórios que cobrem R$1.000 para você selecionar um estagiário. Então você pode mandar vários currículos que você tenha recebido através de anúncio, e talvez essa empresa possa também fazer algumas indicações de profissional. Então, terceirização da parte de RH num primeiro momento para avaliação psicológica é muito interessante, tanto para a questão de estagiário, quanto para mão de obra, quanto questão para engenheiros. E posteriormente uma entrevista para você entender realmente o perfil e não ficar só ali na parte teórica, na parte acadêmica. Então, seleção de pessoal muito importante.
E posteriormente a seleção é o acompanhamento, é o tete-a-tete, digamos assim, está constantemente fornecendo feedback pessoal. Jogo transparente, né? Não dá para ficar tapando só com a peneira, digamos assim, tem que ser transparente em relação a quais são suas expectativas com aquele profissional dentro da sua empresa e quais são as métricas de avaliação, né? Como é que vai ser a avaliação, o ideal é que não seja nada subjetivo, mas sim métricas muito bem estabelecidas de como aquele profissional vai atuar, como é que ele vai ser avaliado e também interessante você ser avaliado, né? Todo profissional, tanto cargo de chefia quanto subordinado, cabe melhoria, né? A gente fala aqui que ninguém tá livre de melhorar, muito pelo contrário. A gente tem sessões de feedback constantemente, de forma a gente entender o que a gente pode melhorar como gestor e também como é que nossos funcionários podem melhorar. Então, feedback muito importante, tanto você fornecer o feedback quanto receber o feedback. Léo, qual que é a frequência de feedback? Olha, o ideal é que você tenha abertura para ter feedback em qualquer momento, né? Então, tá sempre expondo isso, você está aberto a receber feedback. Quando receber feedback, respira, porque é muito importante que a pessoa se sinta confortável a fornecer o feedback. Se você se estoura facilmente, se você fica chateado facilmente, fica mais difícil a pessoa te dar feedback, porque ela já vai pensar a reação que você vai ter. Então, respira, internaliza, agradece o feedback e verifica como é que você pode melhorar, tá? Então, em primeiro lugar, todo momento é momento de ter feedback, mas é interessante também ter uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sessão aí que seja de 15, 30 minutos para conversar sobre como é que está sendo a questão de expectativas, né? Se a empresa também está atendendo as expectativas do funcionário, porque não é só o funcionário atender a empresa também tem que estar alinhada, tem que estar cumprindo com o que ela se propor a fornecer de estrutura para o funcionário, né? Às vezes não adianta cobrar algo de um funcionário que você não dá condições para ele atuar. Então, feedback é muito importante para o crescimento aí das pessoas no time e para você também como gestor. Falar um pouquinho sobre estruturação da empresa. Gente, eu estou falando muito por cima sobre cada assunto. Fiquem tranquilos que no nosso curso a gente aborda esses itens assim, ó. Cada item vai 1 ou 2 aulas, pelo menos. Então, só para a gente manter aí nosso tempo aí de 30, 40 minutos. Estruturação de empresa. Léo, tô querendo abrir uma empresa de projetos, só que eu acho que vai ser muito caro, eu não tenho experiência, eu não sei onde é que eu vou tirar o dinheiro. Vamos lá, que custo você vai ter inicialmente? Digamos que você queira abrir uma empresa já para poder emitir nota fiscal, para estar criando um histórico de faturamento. Geralmente você vai gastar aí eu vou falar valores aqui de Florianópolis, tá? Repetindo, nosso escritório fica aqui em Florianópolis, Santa Catarina, então as bases de valores que eu tenho são daqui da capital. Se você for mais interior, talvez seja mais barato. Se você for cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez seja mais caros, mas acho que é uma média interessante que a gente tem aqui de valores. Então, Léo, eu quero abrir uma empresa, como é que eu começo? Quais são os custos iniciais? Provavelmente você vai pagar aí o valor de uma mensalidade de contabilidade para abrir uma empresa, 300 a 400 reais. E muitas empresas, elas são flexíveis em relação a empresa, muitas contabilidades são flexíveis em relação a empresas que estão começando. Então, eu me lembro que quando eu comecei, eu conversei com o escritório de contabilidade, a gente chegou num acordo que é o seguinte, eu ia pagar para a abertura da empresa e eles só iam começar a cobrar mensalidade quando eu tivesse primeiro faturamento. Então, isso foi muito bom para mim, me deu uma segurança, que eles só iam começar a cobrar mensalidade quando de fato tivesse faturamento. Então, é uma estratégia interessante, você pode conversar com o escritório de contabilidade da sua área, que possam trabalhar dessa maneira. Então, a princípio, você teria o custo de assessoria contábil, ou se você quiser abrir a empresa por conta, no nosso curso a gente vai ter os contratos sociais, modelos de contrato, passo a passo, como dar entrada na junta comercial. Então, você vai pagar as taxas de abertura de empresa que ficam na faixa de R$100. Aqui eu estou falando questão de Jusesc, a junta comercial de Santa Catarina. Então, você vai ter esses custos iniciais. Custos com escritório. Para você
para você ter um contrato social, um CNPJ, você precisa de um endereço. Se você não quiser usar endereço pessoal, que eu recomendo fortemente já separar, ter um endereço específico para a empresa, você pode contratar, vamos falar em termos de menor custo para o maior custo, né? Acho que é até um caminho natural você percorrer esse caminho. Então, menor custo, a gente está falando aí de escritórios virtuais. Escritórios virtuais, como é que funcionam? Você paga uma mensalidade, aqui no caso de Florianópolis a gente tem escritórios virtuais de R$100 por mês. O que esse escritório virtual faz? É uma sala física, ela existe realmente, e você paga essa mensalidade para o quê? Para você poder usar o endereço deles no seu contrato social, para você receber correspondência nesse endereço, e você pode fazer reunião também nesse endereço, né? Geralmente tem algumas salas para reunião, daí você só paga cada vez que você usar a sala, ou às vezes nesse pacote você pode usar aí umas 5, 6 vezes por mês e pagar o extra além disso, mas é algo bem em conta assim para quem está começando. Eu me lembro que na época eu pagava até, acho que era R$80 por mês lá em 2017 e tinha direito a usar umas 5, 6 vezes por mês de forma gratuita. Então, verificar escritórios virtuais na sua região. Segundo ponto seria os coworkings, né, que também funciona de forma parecida. São até mais comuns, até, eu acho, que escritórios virtuais. Os coworkings que várias pessoas vão e trabalham, às vezes tem espaço tanto para trabalho quanto para reunião. Varia um pouco em relação a custo, acho que é um pouquinho mais caro que o escritório virtual, mas já seria um segundo ponto. Geralmente são escritórios mais elaborados, mais modernos, enfim. Terceira opção seria dividir escritório. Daí eu recomendo, voltando às parcerias estratégicas, dividir escritório com, por exemplo, digamos que você tem uma empresa de projetos complementares. Você dividir escritório com uma empresa de arquitetura. Então, volta e meia vocês vão estar trocando clientes, isso é muito interessante. E o quarto passo seria ter um escritório próprio, né? E daí você vai deslanchando aí, né, gente? Então, isso é algum dos custos iniciais de abrir uma empresa. Cuidados que você tem que ter desde o momento da abertura da sua empresa. Acompanhar a evolução do seu patrimônio, acompanhar a evolução do seu balanço financeiro com o balanço contábil, né? Então, eu sei que às vezes é muito tentador você prestar um serviço e não emitir nota fiscal, porque você não vai pagar tributo. Eu recomendo sempre estar emitindo nota fiscal, sempre fazendo as coisas conforme a legislação, conforme a receita, né? Para você ter um histórico de faturamento, isso vai ser muito interessante daqui um tempo, para linhas de crédito de construção, caso seja esse o seu objetivo. Muito interessante você ter um histórico de faturamento que possa justificar essas linhas de crédito, que em geral são muito interessantes para a construção civil. E também para você ter os relatórios contábeis batendo com o seu relatório financeiro, né? Então você vai ter um relatório da contabilidade todo mês, em que mostra a evolução do que você gastou, do que você recebeu. Então, se você recebeu, o ideal é que você emita uma nota fiscal sobre aquele serviço. Se você gastou, o ideal é que você cobre a nota fiscal daquele custo para você poder comprovar aquele custo, né? Outra questão muito importante é não misturar as contas da empresa com as contas pessoais. É uma despesa pessoal, é algo que você precisa retirar da empresa para gastar, digamos, um aluguel pessoal, mercado, enfim. Faz uma retirada de prolabore ou faz uma retirada de lucro, tá? Tem aí separado, retira, manda para sua conta pessoal e dessa conta pessoal você usa para o que você quiser. Mas é muito importante não misturar as coisas, gente, porque no início eu sei que é fácil controlar, né? Você já sabe de cabeça tudo que está acontecendo, mas a empresa vai crescendo. A ideia aqui no nosso curso é fazer com que você cresça, que você fature muito, muito, muito. Então, sua empresa vai crescendo, daí tem uma conta de 6 meses atrás que você não sabe se foi para uma obra X ou para uma obra Y ou se foi para conta pessoal. Tenha tudo super organizado e não misture as contas da empresa com as contas pessoais, tá? Vocês vão me agradecer se vocês seguirem essa dica. Daqui a um ano vocês vão ver quão importante é ter as contas separadas, tá? E também é importante ter esse controle contábil
emissão de nota fiscal e cobrar as notas fiscais quando você tiver algum custo, por questões de Receita Federal também, né? Eu acho que a gente tem que ser cético na nossa profissão, na nossa empresa, para poder também cobrar essa ética dos órgãos públicos, dos políticos, etc. Acho que isso é uma questão ética também, tá certo? Então falamos de abertura de empresa, falamos de gestão pessoal, falamos de comercial. O que mais a gente pode falar, gente? Bastante coisa que a gente pode falar. Como é que você constrói autoridade, como é que você constrói a sua reputação através do... outra coisa muito importante. Quando você estiver executando as suas obras, publique. Publique. Ideal é no contrato que você vai elaborar com o cliente já estipular que você pode usar as imagens da execução. Publique, mostre o passo a passo, mostre o que você aprendeu, né? Tudo bem às vezes mostrar alguma coisa que você fez errada, mas depois conseguiu entender como é que fazia da forma correta, né? Relate sua jornada, gente, relate sua jornada, porque nas redes sociais hoje tem um fator muito forte, né? Então no início você vai estar postando trabalhos de outras pessoas, né? Trabalhos que você acha interessante, e quando você estiver elaborando seu trabalho, poste tudo, poste todas as etapas, poste story, poste no feed. Vou contar um exemplo aqui da nossa empresa, que eu gosto bastante de citar sempre também, uma questão de publicidade. A gente estava executando uma reforma num condomínio, no Beira-Mar. Dali a gente, através de divulgação, sempre a gente conseguiu uma reforma comercial, uma franquia aqui na Beira-Bar também. E dessa franquia a gente conseguiu um contrato com uma multinacional para unir 52 salas comerciais. Então, assim, de uma publicação levou a outra, que levou a outra, e hoje todas essas obras a gente coloca no nosso portfólio e tem um fator muito grande na nossa autoridade em relação a reformas, né? Reformas condominiais e reformas comerciais. Então, publique sempre sua jornada, tá? Por menor que ela seja. Eu me lembro desde o primeiro projeto que eu peguei, a primeira obra o primeiro empreendimento que eu tive foi projetos complementares lá em 2017, foi a primeira cliente que eu peguei do início ao fim. Então, e eu com muito orgulho, eu gosto de citar esse caso, e publiquei os projetos, né, coloquei no site, e independente que o serviço que você esteja fazendo, eu tenho orgulho disso. Isso torna também a jornada muito mais prazerosa, você, né, ter orgulho de cada passo, não é só uma questão motivacional, mas também uma questão comercial de você estar postando o seu trabalho, tá? Isso cria muita autoridade. Esse é algum dos gatilhos mentais que são importantes para a parte comercial, criação de autoridade, né? Tem outros gatilhos mentais, tem questão de escassez, tem questão de ter prioridade, enfim, mas essa parte de autoridade é muito interessante, que as pessoas gostam de estar com quem entende do assunto, né? E só postando, só mostrando o seu trabalho para você mostrar que realmente você entende e você tem capacidade. Orçamento de obra, né? A gente falou bastante de reforma, falou de parte comercial, mas e orçamento, né? Como é que a gente vai entregar o orçamento para o cliente? Uma dica muito importante é você visitar o local. Parece óbvio, muitas coisas que a gente fala aqui parece óbvio, mas a gente, quando entra no mercado de trabalho, vê que muita empresa não faz assim. Então, muito importante você visitar o local onde vai ter a reforma, onde vai ter a obra. Isso é bom em dois pontos. Um, na parte comercial, porque o cliente vai se sentir cuidado, vai se sentir tendo atenção. Isso é muito bom, o cliente gosta geralmente de ser mimado. Mimado eu falo no bom sentido, né, de ser dado atenção. E também porque muitas coisas a gente só consegue ver no loco, né? Só quando visita o local. Às vezes a gente recebe um projeto do arquiteto e o arquiteto teve acesso a um projeto estrutural, mas quando a gente vai no local, a gente, através de uma vistoria, às vezes a análise das paredes, das vigas, a gente vê que tem pilar onde não estava constando o projeto, né? Isso é muito comum principalmente condomínios antigos, casas antigas, em que às vezes um projeto revisado se perdeu, ou o empreiteiro na época não seguiu o projeto, o engenheiro na época não seguiu o projeto, enfim.
aí a gente não pode culpar o cliente, a gente tem total responsabilidade, pelo menos essa é a nossa filosofia aqui na Bortolli Bianchetti. A gente tem responsabilidade no nosso orçamento, a gente não pode culpar o projeto que a gente recebeu, a gente tem que ir no local verificar, né? No local também a gente pode verificar questões importantes, como por exemplo, você vai fazer piso sobre piso, ou vai tirar o piso atual, né? Como é que estão outras questões, às vezes a reforma exige uma manutenção na parte elétrica, na parte hidráulica, que o cliente inicialmente não tá ciente, não está prevendo, né? Então a gente gosta de tratar tudo isso antes da execução para não ter nenhum tipo de aditivo. A gente sabe que aditivo é um negócio muito chato tanto para o cliente quanto para quem está executando a obra, porque muitas vezes o cliente tem um orçamento previsto, ele tem aquele dinheiro guardado e no meio da obra surge um aditivo e o cliente não vai ficar com o trabalho 100%, e vai pensar, pô, mas a empresa de engenharia, será que eles não podiam ter previsto isso antes? Será que eles não podiam ter me comunicado isso antes? E na maioria das vezes podia. E podia como? Através de uma visita técnica, através de um detalhamento nesse orçamento, tá? Então, muito importante visitar o local onde você vai fazer a obra, onde vai fazer a reforma, para que você possa estar ciente desses detalhes que podem ocasionar eventuais aditivos. Softwares para construção civil. Provavelmente você vai iniciar a sua empresa, você vai começar com Excel. Recomendo você começar a utilizar o MS Project o quanto antes. Recomendo você utilizar softwares voltados para a construção civil o quanto antes também, de forma a gerir o negócio como um todo, né? Não ter várias planilhas, uma planilha para o financeiro, uma planilha para obra, uma planilha para venda de imóveis. Tem vários softwares que estão disponíveis hoje no mercado que centralizam todas as informações. Então você fica com um banco de dados centralizado, é mais fácil de achar informação, é mais fácil de analisar os dados, é mais fácil a tomada de decisão, né? Alguns dos softwares que a gente usa aqui na empresa tem o MS Project, tem o Conas, uma empresa muito boa para cotação. Então é uma empresa que orça com várias lojas ao mesmo tempo, você insere o material e ela orça automaticamente. Eu sei que tem vários softwares parecidos dependendo da cidade. Aqui em Florianópolis, no caso, é o Conas. E a gente também tem o Cooper, que é uma ferramenta que você pode inserir todo o planejamento e ao longo da obra ir alimentando com o custo real. Então você consegue entender como é que está sendo o seu orçamento, se está sendo assertivo, se tem alguma coisa que você está pesando na mão, tem alguma coisa que você não está tendo o valor correto na hora do orçamento. E as duas coisas são muito importantes, tá? Não dá para ficar tão feliz por você economizar muito no material. Lógico que isso é bom momentaneamente, mas quantos orçamentos será que você pode ter perdido por ter orçado aquele material muito acima do real, né? Então, essas ferramentas são basicamente para você inserir dados para retornar o compilado de dados para você possa tomar decisões melhores, tanto durante a obra quanto para próximas obras. Algumas outras ferramentas, a gente está trabalhando bastante também com S-Built 3D, isso é bem interessante. Gente, está fechando o nosso tempo aqui, eu só queria finalizar falando de um negócio muito importante. Além de focar no seu sucesso profissional, no seu sucesso de empresa, você tem que focar no sucesso do cliente, tá? Que o sucesso do cliente vai se traduzir no sucesso da sua empresa. Então, repito, acho que não é benéfico repetir o que eu falei no início do vídeo. Foco no cliente, entenda o que o cliente quer, né? Não vá com algum preconceito em relação na reunião com o cliente, não vá com preconceito em relação ao que o cliente quer. Ouça o que o cliente quer primeiro. Às vezes a gente sai da faculdade achando que todo cliente quer custo baixo, e às vezes o cliente não se importando com custo, às vezes se importa mais com qualidade. Ou às vezes o cliente está muito focado em uma região, digamos que ele está reformando a casa toda dele, mas ele tem um apego à suíte que tem que ser da forma X, Y, Z. Foca naquela suíte, né? Conversa com ele, vá atrás de outras soluções, não se atenha somente ao projeto, não somente se atenha ao que lhe é passado, porque senão você vai ser mais um no mercado.
Eu gosto de citar um exemplo de uma reforma comercial que a gente fez, uma padaria, e a gente orçou. Naquele caso, a gente ia cobrar uma administração fixa por mês. E então a gente orçou todo o material de acordo com um projeto que veio do Rio de Janeiro. E a gente viu que dois itens de revestimento estavam muito altos, né? A gente achou caro, e a gente foi atrás de soluções para o cliente. A gente tomou a iniciativa de achar revestimentos que tinham uma qualidade tão boa quanto eram de outra marca, né? O projeto foi super bem especificado, um ótimo projeto, né? Indicando todas as marcas, mas a gente viu que aquela marca estava um pouquinho acima do valor usual do mercado para aquele tipo de revestimento. Então a gente foi atrás de um outro revestimento, apresentamos para o cliente, e isso ia impactar uma economia de cerca de 20 mil reais, se não me engano, 20, 30 mil reais. E assim, a gente não ganhou nada com isso, teoricamente, né? Essa economia ficou com o cliente, mas e a satisfação do cliente, né? E a indicação que ele vai falar para todos os outros, pô, aquela empresa me fez economizar 20, 30 mil reais, e não estava nem no escopo deles ficar revisando o material do projeto. Então, e isso porque a gente sabia que era um foco do cliente ter uma otimização de custos da obra, né? Porque ele ia investir em equipamentos, em mão de obra, né? Era uma padaria de alto padrão. Então a gente sabia quão importante era a otimização dos custos para esse empreendimento que ele estava abrindo. Então entender qual que é a necessidade do cliente, se é prazo, se é custo, se é qualidade, se é um ambiente específico, entender a história do cliente, aquela casa era da mãe dele que ele quer fazer algo para ela especial, aquela reforma era uma casa de verão da família. Entenda essa história, cria essa conexão com o cliente, tá? Isso vai lhe garantir tanto uma maior qualidade naquela obra específica, como vai lhe ajudar a fazer o seu nome no mercado. E é isso que a gente quer aqui no Engenheiros Outbox, é ajudar você tanto nas etapas iniciais, que a gente tratou um pouquinho no início da conversa, quanto a longo prazo, em relação a criar seu nome, em relação a ser uma referência no mercado. Tá? O mercado ele é bem competitivo, mas a gente fala que nossos principais competidores são profissionais informais, profissionais que às vezes não contam com acompanhamento técnico. Isso acaba gerando uma imagem no mercado que reforma, que construção é algo que dá dor de cabeça, que é algo que só tem aditivo, que é algo que as pessoas querem passar perna com material mais caro, com mão de obra mais caro. E a gente sente que com os engenheiros Outbox a gente está ajudando a mudar essa visão do mercado, a gente trazendo um pouquinho do que a gente já aprendeu, o que a gente já sofreu, o que a gente já fez de certo, o que a gente fez de errado. A gente acredita que a gente possa mudar essa imagem no mercado, que tem muito espaço para serviços de qualidade, e eu acredito que você, né, consiga ter essa execução de qualidade, né, se qualificando, indo atrás de conteúdos de qualidade que você vai encontrar com a gente, com outros profissionais que focam aí na transmissão do conhecimento. Gente, muito obrigado por ouvir essas dicas aí durante quase 40 minutos. Fico muito agradecido novamente pela oportunidade de falar. Convido a todos a seguirem nosso canal no Instagram, Engenheiros Outbox. A gente vai estar sempre fornecendo conteúdo de qualidade. A gente quer ao máximo ajudar vocês nessa jornada, que a gente sabe que não é fácil, é desafiadora, mas também é muito, muito gostosa. Então, contem com a gente. Dúvidas, manda no inbox, a gente responde o quanto antes. Sugestão de tema, de assunto, contem com a gente nessa jornada, tá bom? Tamo junto!